Estamos de volta com mais saúde e o tema de hoje são os problemas hormonais, suas causas e os seus tratamentos. E a gente está aqui em ótima companhia com a doutora Andréia Cunha e que está tirando nossas dúvidas sobre a diversidade do tema mesmo. A gente já falou de tireoide, estamos falando de obesidade. E aproveitando esse gancho do último bloco, eu gostaria de te perguntar, né, está associado à alimentação, muita gente hoje faz uso de suplementos, os anabolizantes, mesmo sendo contraindicados, estão na moda e as pessoas estão cada vez usando mais. Quais são as contraindicações e o que o uso desse tipo de suplemento, desses remédios, né, não sei se são drogas, podem causar para a saúde humana, para a saúde das pessoas? Então, existem os suplementos, né? Os suplementos são substâncias que geralmente são carboidratos ou proteínas que vão ajudar no ganho muscular, na recuperação muscular da pessoa. A suplementação nutricional em atividade física, ela tem o seu papel, não é contraindicado normalmente. Mas geralmente são perfis de atletas, são pessoas que malham mais de 1h30, 2 horas por dia. Tem um acompanhamento também, né? Exatamente. Então, nessas pessoas estaria mais indicado. Mas a gente vê assim, um uso mais assim, indiscriminado desses suplementos. Existem também os termogênicos. Esses termogênicos mora um perigo neles, porque são misturas que fazem queima, né, calórica para a pessoa, ajuda no emagrecimento, e as pessoas de academia às vezes também têm acesso a esses termogênicos. Esses termogênicos são assim, veneno. Vira e mexe a gente escuta notícia de televisão que alguém passou mal, que alguém morreu porque estava usando termogênico, gravíssimo. E a terceira linha aí de uso comum, né, em academias são os anabolizantes, né, que são hormônios que vão aumentar a massa muscular. Desses hormônios que aumentam a massa muscular, o mais comum, o mais fácil, o mais barato é a testosterona mesmo, que é o hormônio masculino. Então, assim, as pessoas começam a usar esses hormônios para ganho de massa muscular. E ganha muito massa muscular. E ganha muita força. De repente, você vai na academia e está pegando 30 quilos. Você toma anabolizante, 2 dias depois, você já está já tá pegando 150. Aí a pessoa, nossa, bombou, né? Então, forte. Só que tem os riscos, né? Quando a pessoa usa um hormônio sem precisar dele, porque esses hormônios existem para venda no comércio, quando bem indicados, com receitas, para as pessoas que têm falta desses hormônios. Quando a pessoa normal usa um hormônio desse, aí começa a aparecer alguns problemas. Um deles, espinha, né? Acne, a pele acneica, aumento de agressividade, o que eu acho muito, né, grave também. A gente vê um índice de violência tão grande e as pessoas usando remédio que aumenta essa agressividade. E no homem pode causar atrofia testicular e, se o uso for muito continuado, até impotência sexual. E alguns tumores hepáticos, principalmente quando em uso oral, né? Tem até um caso famoso de uma ex-BBB, eu não sei o nome, porque eu não acompanho. Ela chegou a dar várias entrevistas, né? Maria. Então ela assim, se declarou como que utilizava os anabolizantes e ela teve um câncer hepático. Graças a Deus ela fez uma cirurgia, uma hepatectomia parcial e ela ficou curada desse câncer. Mas ela tem vindo na mídia assim para pegar bandeira, né? Exatamente, para informar. E isso é uma coisa muito, muito séria, porque as pessoas querem, né, a busca do corpo perfeito, e a pessoa, quando começa a usar, não aceita parar de usar, porque um dia eu estou pegando 150 quilos lá na academia. Se eu paro com o hormônio, eu não vou dar conta desse mesmo peso. Então a pessoa fica escrava dessa questão do fisiculturismo, né? E pode causar, não sei, aparecimento de outros cânceres, assim? Então, câncer de próstata, o uso indiscriminado em homens de hormônio masculino pode causar câncer de próstata também.
Olha, um bom sinal. A gente falou disso semana passada no nosso programa e o câncer de próstata tem crescido significativamente, né, nas pesquisas dos oncologistas, dos médicos em geral. É interessante o pessoal de casa ficar atento a essas questões também. Falando um pouco, assim, mudando um pouco de assunto, saindo dos meninos para as meninas, estudando, né, para fazer o programa, eu vi que tem uma relação muito grande entre a endocrinologia e a saúde feminina. É engraçado porque quando a gente tem uma oscilação, quando a gente é adolescente ainda, a gente vai correndo, né, muitas vezes, na ginecologista, né, para tentar resolver. Essas alterações hormonais que as meninas têm na adolescência, isso é comum? Tem que buscar um endócrino mesmo ou pode ir direto no ginecologista? Vamos tentar ajudar o pessoal de casa. Então, nas meninas, né, a irregularidade menstrual é muito comum nos 2 primeiros anos após a primeira ciclo menstrual, que a gente chama de menarca. Então, não precisa procurar assim, um médico específico para isso nesta fase, né? A partir daí, uma irregularidade menstrual pode significar vários problemas. Dentre todos, o mais comum é uma doença também que é a doença endócrina mais comum na mulher em idade fértil, que é a síndrome dos ovários policísticos. Essa síndrome dos ovários policísticos, ela tem 3 pilares, assim, para a gente fazer um diagnóstico, né? Irregularidade menstrual, aumento de hormônio masculino clínico ou dosado, seria aumento de pelo, de acne, né? Ou então, uma dosagem, um hormônio masculino alto numa menina, e a ultrassom, os ovários policísticos. Então, 2 dessas características já dá um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. E aí é uma causa comum de irregularidade menstrual. Mas, além dessa, existem outras. Por exemplo, aumento de prolactina, que nesse caso é um tumor hipofisário produtor de prolactina. Pode dar, inclusive, a menina parar de menstruar, e é um tratamento que a pessoa tem que fazer, tomar uma medicação, e muito sério, tem que ter um acompanhamento. E outros problemas hormonais também podem alterar a regularidade menstrual da mulher. Então, é bom, principalmente se houver junto a queixa de aumento de pelos com irregularidade menstrual, o endocrinologista acaba tendo que ser visitado mesmo. Certo. Tentando mudar um pouco de eixo das adolescentes para as mulheres mais velhas que estão passando pela menopausa. Tem muita questão em volta da reposição hormonal, ela já foi tabu nos anos 90, já levantou muitas suspeitas. É indicado e quem pode fazer? A reposição hormonal, ela tem o seu papel e ela está ligada muito aos sintomas. Então, se a mulher está muito sintomática, quais seriam esses sintomas? Então, a queda do estrogênio na mulher, do estrogênio e da progesterona, ela causa sintomas. Então, existem na síndrome do climatério, a queixa que mais incomoda, assim, que eu percebo, são as ondas de calor, os fogachos. A mulher acorda de noite com aquele calor, tudo destemperado, de repente começa a suar do nada. Então, isso incomoda muito as mulheres. Além disso, tem outros. Ressecamento vaginal, dor ao ter relação sexual, diminuição do desejo sexual. Além disso, após a menopausa, a mulher começa a ter perda de massa óssea, porque o estrogênio é um hormônio muito importante para manter a saúde óssea. E uma diminuição do bem-estar geral, às vezes uma indisposição, um cansaço mais frequente. Então, a gente analisa a paciente, geralmente a gente começa essa reposição entre os 50 e os 59 anos. E nas mulheres sintomáticas que não tem contraindicação para o uso dessa reposição. A contraindicação para essa reposição seriam história de câncer de mama ou câncer de endométrio, história de trombose aguda ou passada, porque a reposição aumenta os eventos trombóticos. Além disso, a história familiar também a gente considera. Paciente que tem múltiplos fatores de risco cardíaco, tipo diabetes, hipertensão, dislipidemia, a gente também é mais... Sei lá, câncer de mama... no sentido que a família já tem? Isso, aí a gente já contraindica mesmo essa reposição. Certo.
Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, Andréia. Eu sempre brinco aqui que a gente poderia fazer mais meia hora, mais 40 minutos de programa, porque sempre são muitas questões e é muita informação para o público de casa também. Eu agradeço muito a sua participação, você está de parabéns e muito sucesso aí na sua carreira, na sua profissão, tá? Eu que agradeço a oportunidade, eu gostei muito, eu nunca tinha vindo aqui para falar assim, tangendo vários pontos da endocrinologia, que realmente é uma paixão para mim. E você aí de casa que está chegando agora, eu gostaria de rever o nosso programa, ele é reprisado amanhã, às 10h10 da manhã. Foi ótimo o nosso encontro, eu espero que você tenha gostado e semana que vem tem mais e é ao vivo. Obrigada pela sua participação e até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço!